Senhoras e senhores deputados, bom dia a todas e a todos. Vamos dar início à nossa reunião que é composta nesta primeira parte por uma audição ao Sr. Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência, e eu aproveito já esta oportunidade para relembrar que esta é apenas a primeira parte da nossa reunião. Teremos a seguir a segunda parte da nossa reunião pela nossa reunião ordinária, que será imediatamente a seguir à audição, e relembro também, temos ainda uma terceira parte, que é a nossa fotografia de família, fotografia de grupo, que será tirada no final da reunião nas cadarias principais, como é habitual. Dito isto, eu queria naturalmente cumprimentar o Dr. Pedro Dominguinhos, Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência. Sr. Professor, dar-lhe as boas-vindas, é um gosto recebê-lo, bem como a sua chefe de gabinete, a quem também dou as boas-vindas, e dizer que é um gosto recebê-los. Naturalmente que esta audição, como todas, mas esta também em particular, é obviamente muito importante para o trabalho parlamentar e também é muito importante para quem nos acompanha lá fora e para o país. Naturalmente, o PRR é uma prioridade nacional. Queria informar que temos uma grelha de tempos que vai gerir os trabalhos de hoje. Sabemos que é uma grelha ainda provisória e que será definida em breve uma grelha definitiva para este tipo de audição, mas a grelha que temos prevê, para que não haja dúvidas, 6 minutos ao Grupo Parlamentar do Chega, 6 minutos ao Grupo Parlamentar do PSD, 6 minutos ao Grupo Parlamentar do PS, 4 minutos ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, 3 minutos ao Grupo Parlamentar do LIVRE, 3 minutos ao Grupo Parlamentar do PCP, 3 minutos ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, 2 minutos à JPP. Relembro que esta audição é por requerimento do Grupo Parlamentar do Chega e também do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que por estes mesmos motivos tem dois impactos. Um é que cada um dos grupos parlamentares tem mais 1 minuto para a intervenção. Ou seja, o Grupo Parlamentar do Chega tem 7 minutos e o Grupo Parlamentar do PS tem os mesmos 7 minutos. Ou seja, acresce 1 minuto ao tempo que está na grelha. O outro impacto que tem é que, por se tratarem de requerimentos, inicia o Grupo Parlamentar do Chega, seguir-se-á o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que é o autor do segundo requerimento a ter dado entrada. Seguir-se-á depois a ordem normal da grelha. Temos depois também uma segunda ronda onde caberão 2 minutos por cada grupo parlamentar. Sublinho isto, por cada grupo parlamentar e não por cada senhora ou senhor deputado que queiram usar da palavra. 2 minutos por cada grupo parlamentar que queira usar da palavra. Sr. Professor, na primeira ronda, o Sr. Professor responde às perguntas que lhe forem colocadas pelos grupos parlamentares, imediatamente a seguir à intervenção feita, tendo exatamente o mesmo tempo para resposta. Na segunda ronda, o Sr. Professor responde às questões que lhe forem colocadas no final de todas as intervenções dos grupos parlamentares e terá exatamente o mesmo tempo que for usado cumulativamente por todos os grupos parlamentares. Penso que fui claro, não há nenhuma dúvida, talvez ainda persista uma, eu já esclareci ontem, mas esclareço hoje novamente, a nossa grelha não prevê nenhuma intervenção inicial da entidade que hoje nos acompanha. Portanto, vamos passar diretamente a palavra aos grupos parlamentares e às respectivas perguntas. Há uma apresentação que está ali projetada, que foi também distribuída pelos senhores e pelos senhores deputados, que o senhor professor Pedro Dominguinhos poderá usar no decurso das respostas que der, como apoio às mesmas, se assim entender. Ela foi distribuída devidamente pelas senhoras e pelos senhores deputados. Assim sendo, vamos dar início. Iniciou o Grupo Parlamentar do Chega. Tenho a informação que é uma intervenção partilhada, os 7 minutos serão partilhados pelo Sr. Deputado Eduardo Teixeira e pelo Sr. Deputado Daniel Teixeira. Penso que é assim e que inicia o Sr. Deputado Eduardo Teixeira. É a informação que tenho. Sr. Deputado, faz favor. Bom dia, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os colegas, cumprimentar o Dr. Dominguinhos. Já tivemos algumas audições, nomeadamente na Comissão
eventual que vigorou na anterior legislatura. Hoje iniciamos, e bem também, dentro da economia, estas audições de acompanhamento do PRR e dos fundos comunitários como coesão territorial. É um facto que nós solicitamos esta audição pela preocupação que temos na execução dos fundos comunitários. São vários os alertas, nós estamos a menos de um ano, a contagem já decresce, estão 351 dias que resta para a execução do PRR e temos inúmeras preocupações. Ainda ontem tivemos também algumas surpresas, nomeadamente nas questões de fraude e de possível corrupção, e bem sei que são segredos de justiça, bem sei que estão no início das investigações e não lhe vou pedir nenhum comentário quanto a isto, mas os vários alertas que nós tivemos dentro da Comissão Eventual levam a estas preocupações acrescidas na execução dos fundos comunitários. A realidade é que, dentro destes 351 dias que faltam para finalizar a execução do PRR, dita que a execução está nos 40%, ou seja, ainda nem sequer está a meio, já decorreu um prazo muito alargado e resta agora dias e já nenhum ano. E como resta dias para o término desta questão, há alertas também que nos chegam, nomeadamente do Tribunal de Contas, que identifica riscos relevantes na concretização dos investimentos, nomeadamente ao nível da saúde, da habitação e das infraestruturas. É algo que nos preocupa, nomeadamente a questão primária da saúde, que é uma necessidade primária que os portugueses têm e que os atrasos aí se verificam quando até na redefinição das linhas de ação do PRR se ditou que se readequasse os investimentos para a parte da saúde e não tanto na parte das obras públicas em termos de habitação. Mas o facto é que os atrasos são crónicos. Já no último ano falamos nisto e isto não avança e não chega aos 50%. E era nessa perspectiva que nós o chamamos. Sabemos que há um novo pedido de pagamento à Comissão Europeia de mais de 1.000 milhões de euros, mas o facto é que, chegados até aqui, não ter metade do programa executado, a pergunta que lhe faço é: acredita mesmo, dentro destas suas funções supremas de acompanhamento do PRR, que vamos chegar ao final do prazo com todo o montante, todos os euros que foram alocados a Portugal investidos? Acha mesmo que se vai conseguir? Podemos sair daqui mais tranquilos depois de o ouvir? Ou vai-nos dar apenas e só teoria, no sentido de dizer vamos tentar, vamos conseguir, vamos fazer, mas nunca conseguimos chegar lá? E essa é a nossa enorme preocupação, é como é que nós vamos conseguir nestes 351 dias, nestes dias que faltam para acabar o programa, recuperar Portugal do facto da necessidade que nos foi alocado este montante. É sinal de que são montantes que são absolutamente necessários, nomeadamente em setores que cada vez funcionam pior, como é o caso da saúde, e no setor público cada vez os serviços públicos falham mais aos cidadãos. Esta era a única pergunta que eu lhe fazia de início, era saber se consegue nos garantir que este ano de acompanhamento será eficaz e que nós cumpriremos todas as metas e conseguiremos cumprir e executar todo o montante que Portugal tem ao seu dispor. Muito obrigado. E passaria a palavra ao meu colega. Muito obrigado, Sr. Deputado. Quem passa a palavra sou eu. Vou passar a palavra agora sim ao Sr. Deputado Daniel Teixeira, que tem cerca de 2 minutos e 18 segundos. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Aproveito também nesta que é a minha primeira intervenção na sexta Comissão, Comissão de Economia e Coesão Territorial, para cumprimentar os restantes colegas de Comissão, saudá-los também,
Uma comissão extremamente importante, muito mais ainda no momento em que estamos, no momento que o país atravessa. Parece-me que há uma expectativa por parte da população portuguesa de que se extraia algo de positivo dos trabalhos desta mesma comissão. Aproveito também para cumprimentar o Dr. Pedro Dominguinhos. Passadas já algumas horas de audições, de discussão sobre a aplicação ou não do PRR, parece-me que há uma questão que é muito importante, doutor, e gostava de obter uma resposta da sua parte. Mais do que aquilo que já foi aqui discutido, mais do que até os dados que aqui já foram apresentados, é possível, doutor, quantificar de alguma forma aquilo que perdemos com os sucessivos atrasos? É que o PRR, como sabemos, foi anunciado com pompa e circunstância, como o grande motor de transformação económica do país, como a grande bazuca, inclusive, que iria modernizar Portugal. Infelizmente, a bazuca encravou. E, portanto, a pergunta que lhe deixo é se consegue, de alguma forma, quantificar as perdas geradas pelos sucessivos encravos dessa bazuca. Pergunto-lhe também se consegue quantificar, no fundo, o valor que essas perdas representam para o futuro dos portugueses. É que, doutor, já é ponto assente, já foi discutido, que tanto a falta de agilidade, mas também a incompetência demonstrada na aplicação destes fundos, comprometem não só o futuro, as futuras gerações portuguesas, mas também todos os projetos que milhares de jovens portugueses, inclusive, teriam. E, claro, justiça seja feita. É importante mencionar que os grandes pioneiros no encrave desta bazuca têm nome, foi António Costa e o Partido Socialista. No entanto, e é importante também esclarecer que tanto Luís Montenegro como também a turma social-democrata não demonstrou muita agilidade, não foram expeditos a desencravar esta mesma bazuca. E, portanto, Sr. Presidente, a questão que lhe deixo é uma só, faço questão de o ouvir assim, não a socialistas, não a sociais-democratas, mas do senhor, que acompanhou este processo desde o início, quais foram as perdas para Portugal? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Professor Pedro Dominguinhos, tem os mesmos 7 minutos para responder às questões que lhe foram colocadas pelo Grupo Parlamentar, sem prejuízo de, como é hábito, dentro daquilo que é o bom senso, eu poder dar alguma tolerância para melhor esclarecimento, tal como dou às senhoras e aos senhores deputados para concretizarem as suas perguntas. Tolerância dentro daquilo que é a razoável gestão do tempo e gestão dos nossos trabalhos. Sr. Professor, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todas e a todos os senhores deputados. É um gosto estar aqui novamente, neste caso na 6ª Comissão da Assembleia da República, nesta nova legislatura, e dar nota, antes de responder diretamente aos senhores deputados do Chega, os relatórios que a Comissão Nacional de Acompanhamento elabora são baseados na evidência, não são baseados no achismo. São baseados no acompanhamento permanente junto dos beneficiários finais. Ao longo da minha audição terei a oportunidade de concretizar várias questões e são constituídos por representantes da sociedade civil, desde representantes dos empresários, eu recordo que a CIP, a CCP, a CAP, a Confederação do Turismo, os sindicatos, as universidades, os politécnicos, as CCDRs, a Associação Nacional de Municípios, a ANAFRE, a CNIS, a União das Misericórdias, as mutualidades, estão representadas na Comissão Nacional de Acompanhamento. Todos os relatórios até agora foram aprovados por unanimidade e, portanto, nós baseamos em factos, na evidência e na triangulação. E é bom que isto fique claro, e já produzimos 5 relatórios, que eu gostava também de referir essa mesma questão. Nós não ligamos o achómetro, perdoem-me, eu diria o plebeísmo, baseamos-nos em factos e no acompanhamento no terreno de centenas de reuniões que já realizamos. Tentando responder diretamente ao Sr. Deputado, em primeiro lugar, Eduardo Teixeira, do Partido Chega, no caso da saúde, nós temos basicamente 4 grandes investimentos. Temos a construção e a remodelação de centros de saúde e de extensões de saúde, temos depois os equipamentos pesados, temos também a modernização, se quisermos, da plataforma tecnológica gerida pela SPMS e também a Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados. E aqui eu dividiria em 2 grandes, talvez, dimensões. Aquilo que tem a ver com os equipamentos pesados, que foram introduzidos na reprogramação 2023 e reforçados agora nesta reprogramação, e onde, de acordo com as nossas evidências, os investimentos se irão concretizar.
estamos a falar de investimentos para várias unidades locais de saúde pelo país inteiro, inclusive alguns deles até já estão a funcionar e implementados, e, portanto, é algo que as unidades de saúde tinham identificado como necessidade, que têm experiência no processo aquisitivo e, portanto, que irá, de uma forma global, ser executado. O mesmo se passa também com os investimentos no âmbito da SPMS e que tem particular relevância com tudo aquilo que tem a ver com a digitalização de todos os componentes na área da saúde. Se nós hoje em dia formos à nossa app do SNS 24, percebemos que há um conjunto de funcionalidades que resultam também já desses investimentos, tem a ver com a modernização das infraestruturas, com a modernização inclusivamente dos equipamentos para as unidades locais de saúde, e também aqui não antecipamos que exista grandes problemas na sua concretização. O relatório é mais claro relativamente a duas grandes dimensões. A construção e ou remodelações dos centros de saúde e extensões de saúde, onde apontamos, em muitos casos, atrasos, porque algumas obras, apesar de várias já estarem concretizadas e em funcionamento, outras ainda estão a ser lançadas e outras, os concursos ficaram desertos, nós conhecemos, eu diria, as dinâmicas, e vai ser possível a construção de um número muito significativo, de acordo com a meta que está definida, mas o risco aqui é mais elevado, fruto dessas questões, e eu recordo que esta era uma meta que decorria da transferência de competências para os municípios e que, inclusivamente, houve aqui uma questão de algum adiamento no terceiro e no quarto pedido de pagamento, e verificou-se que, em muitos dos casos, os orçamentos que estavam acordados entre as ARS à data, que agora já não existem, e os municípios, em muitas das situações eram insuficientes. E, portanto, houve aqui negociações quase caso a caso que, em algumas dessas situações, dificultaram. E, portanto, este é um processo que está a decorrer, que está numa fase mais adiantada que o outro que irei falar a seguir, mas que comporta algum risco. Onde a situação é mais complexa é na Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados, onde o primeiro concurso teve contratos assinados já em finais de 24, de 25, o segundo concurso teve contratos assinados, se não me engano, no finais de abril, e, portanto, estão ainda a encontrar as soluções administrativas em termos de plataformas para os concretizar na totalidade, e muitas dessas obras não estão lançadas ainda para concurso público. E noutras situações, eu hoje da parte da tarde terei reunião no Ministério da Saúde com um conjunto de entidades a pedido da Sra. Ministra, convocado pela Sra. Ministra, nós estamos a tratar situações onde os equipamentos estão prontos, mas não estão ao serviço das populações. Eu visitei há cerca de 3 semanas um edifício concluído em Leiria, com 60 camas prontas, 40 de cuidados continuados e 20 de cuidados paliativos, que aguarda a integração na rede, e o edifício está pronto desde março. Este é um processo que tem que ser agilizado, porque os investimentos não se concretizam com a conclusão das obras. E, portanto, nós temos que ter esta articulação, que nós temos vindo a falar desde o nosso primeiro relatório entre as diferentes entidades, para poder ser colocado ao serviço da população. E aqui, sejamos muito claros, a meta que está definida é muito difícil de concretizar na totalidade de camas, e nós sabemos que este é um investimento particularmente exigente, porque as necessidades são muito prementes, e nós sabemos a quantidade de pessoas que estão internadas em hospitais que deveriam estar numa outra resposta mais profissional, mais direcionada e com custos mais reduzidos face àquele que são os custos dos hospitais. E, portanto, respondendo diretamente à questão da saúde, com o Sr. Deputado Eduardo Teixeira, fiz aqui uma análise dos 4 grandes investimentos. 2 deles não nos oferecem grandes dúvidas, diria com maiores dificuldades, e a Rede Nacional de Cuidados Continuados com um risco muito elevado das metas totais, já agora, de acordo com os contratos que conhecemos hoje e com as metas que conhecemos hoje. Nós não levantamos, ou nós não descartamos a possibilidade de haver uma nova reprogramação para acomodar, eu diria, esses mesmos atrasos, e respondendo diretamente à pergunta do Sr. Deputado Daniel Teixeira. Neste momento, até agora, nós não perdemos
do ponto de vista dos 22.216 milhões de euros que estão previstos qualquer euro. Porquê? Porque temos cumprido, naturalmente, os pedidos de pagamento até ao sexto, e em princípio será desembolsado muito brevemente, e o sétimo também não oferece grandes dúvidas, o oitavo também não envolve grandes riscos. Onde estão, eu diria, os desafios maiores são no nono e no 10º pedido de pagamento, que comportam cerca de 40% de todas as metas e marcos que estão definidos. Portanto, até este momento nós ainda não perdemos. Aquilo que nós temos que discutir é a qualidade e os impactos de todos os investimentos. Porque o PRR que está agora em execução não é o mesmo que foi apresentado em julho de 2021 à Comissão Europeia. Portanto, tem havido a alteração das metas e dos marcos para adequar, naturalmente, à possibilidade de concretização de todas, eu diria, o cumprimento dessas questões. Mas, até agora, nós não perdemos qualquer verba. Okay? Muito obrigado, Sr. Professor, pelos esclarecimentos e com a devida tolerância para poder responder. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. É também uma intervenção partilhada dentro dos 7 minutos. Pelo Sr. Deputado Nuno Fazenda e pelo Sr. Deputado Hugo Costa, iniciando o Sr. Deputado Nuno Fazenda. Sr. Deputado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, gostaria de fazer um ponto de ordem à mesa, se fosse possível. Um ponto de ordem à mesa não existe. Sim. Talvez uma interpelação à mesa pela condução dos trabalhos. Exatamente. Sr. Deputado, faz favor. Sr. Presidente, eu gostava que o Sr. Presidente pudesse transmitir ao Sr. Dr. Dominguinhos que as perguntas ou se responde ou diz que não se responde. Eu fiz uma pergunta muito concreta, para além da questão da saúde e do cumprimento das metas, que é se no final, daqui a 351 dias, se entende que se vai cumprir a totalidade. Fui bem claro nessa pergunta. O Sr. Presidente não me respondeu. Eu gostava que ele pudesse responder ou que me dissesse que não responderá à questão. Porque isto é muito importante para Portugal. Nós temos que perceber, se não cumprirmos as metas e se não for alocado todo o montante que está à nossa disposição, alguém tem que ter responsabilidade. E quem é que tem essa responsabilidade? Muito obrigado. Sr. Deputado, muito obrigado. Essa não foi uma interpelação à mesa pela condução dos trabalhos. Eu acho que nós devemos ser mais sensatos nestas interpelações, porque elas fogem àquilo que é claramente o intuito de uma interpelação à mesa. Eu não preciso transmitir nada ao Sr. Professor Pedro Dominguinhos, porque ele ouviu o que o Sr. Deputado disse, e volto a dizer aquilo que digo sempre. As senhoras e os senhores deputados estão aqui para escrutinar, para fazer as perguntas que entendem e que devem. As entidades que cá vêm têm a legitimidade para responder. Eu não digo que respondam como entenderem. Eu diria que manda ao bom senso responderem, esclarecendo cabalmente, não é as senhoras e os senhores deputados, é o povo português. É para isso que nós cá estamos e é para isto que estas entidades cá vêm. Pelo que, sempre que houver perguntas, eu, enfim, com a legitimidade das entidades poderem responder ou não, mas eu também apelo sempre ao cabal esclarecimento. Pelo que se ficou alguma pergunta por responder, e se o Sr. Dr. Pedro Dominguinhos assim entender, poderá respondê-lo ainda no tempo que vai ter disponível. Algumas perguntas até se repetirão, eventualmente, e, portanto, a oportunidade no decurso dos nossos trabalhos não vai faltar seguramente. Dito isto, retomamos os trabalhos, dando a palavra ao Sr. Deputado Nuno Fazenda, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar o Sr. Professor Pedro Dominguinhos e, na sua pessoa, cumprimentar toda a equipa da Comissão Nacional de Acompanhamento e todos os membros que ela fazem parte. Quero começar, de facto, por saudar aquilo que é o trabalho que a CNAT tem feito. E o trabalho que a CNAT tem feito a dois níveis. Desde logo, foi bom ter sublinhado a abrangência da CNAT, porque não é uma entidade focada numa pessoa A, B ou C, numa entidade X, Y, Z. É uma entidade abrangente, que, como disse, inclui a Associação Nacional de Municípios Portugueses, o Conselho Económico e Social, confederações empresariais, estruturas sindicais, universidades, politécnicos, a Comissão Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, as CCDRs. Ora, portanto, é uma entidade abrangente e que faz o seu trabalho com base, conforme disse bem, em factos, evidências e números. E por isso eu tenho que acompanhar aquilo que referiu, que não é, pelo menos naquilo que são os dados e os relatórios que nos mostram, não é uma matéria de opinião, é uma matéria de facto, aquilo que são os relatórios que nos apresentam.
E por isso começaremos precisamente por este último relatório da CNA, que nos apresentou, foi também aprovado por unanimidade, por esta abrangência de entidades, e a conclusão-chave que emerge deste relatório é que há um agravamento do grau de execução do PRR. E por isso nós podemos aqui citar 2 ou 3 aspectos. Primeiro, é que nos últimos 12 meses, o número de investimentos em estado crítico quase triplicou. Uma segunda nota, também é dito no próprio relatório, é que há um risco muito elevado para se conseguirem alcançar as metas previstas. E por isso a primeira pergunta, Sr. Professor, é se pode destacar as principais razões para este agravamento da situação e se entre essas razões se inclui ou não a falta de mão de obra para o atraso que se está a verificar em algumas obras. Segundo ponto, investimentos em risco. Diz o relatório da CNA, e vou citar, vários investimentos terão dificuldade em ser executados nos prazos previstos e constantes nos contratos assinados. Mas não está sozinha a CNA. Também o Tribunal de Contas diz o seguinte: em diversos projetos analisados existem atrasos significativos e, em alguns casos, a sua conclusão já não se mostra compatível com as datas limite definidas no PRR. E por isso a pergunta que lhe deixo é a seguinte: se estes projetos não forem concluídos nas datas contratualizadas, perdem o financiamento do PRR? Perdem na totalidade? Parcialmente? Ou não perdem qualquer financiamento porque o que conta são os marcos e metas? Era bom este esclarecimento para ficar totalmente esclarecida esta questão. No fundo, o que é que acontece aos promotores destes projetos que possam não cumprir os calendários com que ficaram obrigados? Terceiro ponto, acesso à informação. Diz o Tribunal de Contas o seguinte: foram observadas reiteradas falhas na prestação dos relatórios de progresso dos investimentos, assim como falhas ao nível da gestão e disponibilização da informação que consta no sistema de informação do PRR. Portanto, há uma dificuldade de acesso à informação e aos dados por parte do PRR. E por isso pergunto-lhe, Sr. Professor, se também a CNA o tem sentido e se acha que isto é algo que contribui para o esclarecimento, não termos o PRR a disponibilizar todas as dados e informações, conforme o Tribunal de Contas aqui explicita, e eu citei literalmente aquilo que vem no relatório do Tribunal de Contas. Por último, e a última pergunta é a seguinte: é se com base nos dados que tem recolhido, nos relatórios que tem feito, no trabalho no terreno e também naquilo que são os relatórios de outras entidades como o Tribunal de Contas, é se Portugal tem ou não o risco real de perda de fundos no PRR. Era esta a questão que lhe deixava final. Muito obrigado, Sr. Presidente, e bom trabalho. Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Fazenda. Tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Costa. Tem cerca de 3 minutos e 7 segundos para a intervenção. Sr. Deputado, faz favor, com a tolerância que da mesa dá a todos para concretizar alguma pergunta. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, cumprimentar o Sr. Professor Dr. Pedro Dominguinhos. E um primeiro ponto, nós gostávamos, sim, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, sublinhar a grande abrangência, como já foi aqui colocado, da Comissão de Acompanhamento do PRR e que não emitem opiniões, emitem pareceres que foram aprovados por unanimidade, e colocar uma Comissão de Acompanhamento que tem a abrangência desta Comissão como opiniões que não têm que ser justificadas, naturalmente não é sequer simpático, digamos assim, e nós, por isso, também colocamos nessa matéria que são temas que devem ser colocados, que devem ser debatidos. Depois, temos que, o Sr. Presidente colocou as dificuldades do 9º e 10º pedido de pagamento para não perdermos os 22 mil milhões de euros. Percebermos que dificuldades é que pode encontrar, olhando para o que é hoje o processo, que dificuldades é que pode encontrar nesses 2 pontos, ou seja, do 9º e 10º pagamento, porque se até ao 9º e 10º pedido de pagamento aparentemente poderá não haver qualquer tipo de problema, nesse ponto qual é que é os problemas que Portugal pode encontrar. Depois, perguntar porque é que também a Comissão Interministerial não tem reunido, segundo os dados do vosso parecer, desde 2023. Porque é que isso não tem acontecido? Isso que também consequências é que isso pode colocar. Depois, para nós, central e a nível nacional, é a questão da habitação, dos centros de saúde,
da própria mobilidade, em que nos relatórios existentes são pontos que estão a 20%. E porquê é que esses pontos estão com mais dificuldades, sendo eles pontos críticos? Acho que estava no próprio relatório que são pontos críticos e são pontos que são centrais para o nosso país, nomeadamente da habitação, dos centros de saúde e da mobilidade. Foi aqui aflorado o tema dos cuidados continuados, é um tema relevantíssimo, até porque quer de cuidados continuados de curto prazo, quer de médio prazo, quer de longo prazo, permitem até melhores respostas da saúde e também desocupar hospitais e também melhores respostas junto da população, perceber porque é que essas respostas não estão ao serviço da população e que dificuldades é que existem para elas serem colocadas como ao serviço da população. Depois, percebermos que dificuldades é que existem também, percebemos as dificuldades da execução, o Sr. Deputado Nuno Fazenda já falou aqui da questão da mão de obra, mas que outras dificuldades é que podem levar os concursos públicos a ficarem desertos, porque sabemos que os concursos públicos têm tido essa dificuldade, nomeadamente em alguns setores em que as câmaras municipais, outras entidades públicas e mesmo empresas privadas fazem os concursos e acabam por não ter capacidade de execução. No fundo, eram estes os pontos centrais que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista queria colocar, dizendo naturalmente que temos que acompanhar isso e também percebermos que se a Comissão de Acompanhamento, se o Tribunal de Contas colocam vários riscos relevantes e vários temas que são de importante acompanhamento, compete também a este Parlamento fazer esse acompanhamento e não achar que está tudo bem e que entidades como a Comissão Nacional de Acompanhamento ou como o Tribunal de Contas apenas emitem opiniões. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor, até 7 minutos para responder às questões colocadas. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentarei responder a todas as questões e também à questão do Sr. Deputado Eduardo Teixeira, foi por mero esquecimento e tentarei responder daquilo com a informação. Relativamente às questões do Sr. Deputado Nuno Fazenda, dar nota de que um conjunto de investimentos estão-se a aproximar, eu diria, da fase final da contratualização e dar nota de que nós analisamos de acordo com os contratos que conhecemos e que são públicos. Poderão ser feitas adendas aos contratos e que, em alguns casos, resolvem a questão do prazo. É uma questão de gestão e, portanto, ontem ouvimos essa questão e acho que é uma solução que pode ultrapassar algumas destas questões, mas nós temos, de acordo com, nós analisamos de acordo com os contratos e os dados que o conhecemos. E, portanto, esta é uma questão particularmente complexa porque aproxima-se no 9º e o 10º pedido de pagamento a execução física, o número de vagas nos cuidados continuados concretizados, de centros de saúde e, portanto, nós calendarizamos de acordo com o risco que as entidades nos transmitem. É verdade que a falta de mão de obra tem sido apontado como uma das questões prementes e que já o relatório de 2024 nós apontámo-lo e continua a existir nos vários setores de atividade. Dar nota também que a construção é talvez o mais evidente, mas na indústria e nas várias unidades produtivas que nós temos visitado, esta é uma dificuldade que também se sente. Há depois, e respondendo também ao Sr. Deputado Hugo Costa, outras questões que têm a ver com as fases iniciais do lançamento dos procedimentos. Eu recordo que na questão dos cuidados continuados, o concurso entre o lançamento e os primeiros resultados foram mais de 18 meses. Com 18 meses entre concursos e resultados, é impossível, eu diria, que nós consigamos obter todos os prazos. Ainda a semana passada saíram os primeiros resultados das comunidades de energia renovável, foram 2 anos para decidir um concurso. Não há, perdoem-me aquilo que eu irei dizer, nenhum investimento resiste a 2 anos de conclusão. Isto é algo que todas as entidades têm que ter, eu diria, a preocupação de encurtar esses mesmos prazos e que decorre desde 2022, 2023 e que se prolonga. E, portanto, isto é algo que apelamos para que exista essa capacidade de aceleração dos projetos. E a questão das plataformas informáticas é outra situação que continua a decorrer e, portanto, sabemos que tem que haver melhorias contínuas, mas é uma questão particularmente sensível que é crucial, porque hoje em dia, até por uma questão de rastreabilidade das pistas de auditoria, as coisas não são feitas fora das plataformas informáticas. E, portanto, isto tem que estar nas plataformas informáticas. Portanto, tem que ser rastreável, isto é particularmente relevante. E tentando responder à questão da informação, nós não temos acesso
a toda a informação que o Tribunal de Contas tem na consulta dos sites. Portanto, nós temos eu diria, uma versão mais mitigada em termos de informação daquilo que é feito. Globalmente, aquilo que nós temos sentido é que quando solicitamos informação, ela nos é concedida por parte dos beneficiários finais, intermediários, mesmo pelos membros do Governo. Nós relatamos duas situações particulares onde houve uma demora no envio da informação para este relatório, designadamente na Justiça e na questão relacionada com a Presidência, o Ministério da Presidência, mas que depois foi sanada, eu diria, demorou mais tempo, mas foi sanada essa mesma informação, mas globalmente não sentimos este problema. Aquilo que o Tribunal de Contas levanta é uma outra questão. É, trimestralmente, cada beneficiário é obrigado a fazer um ponto da situação do qual é o cumprimento, eu diria, das suas atividades. E parece-me que isto não é negociável. Cada beneficiário deve enviar a informação e, mais do que isso, porque isso é uma forma de também a estrutura de missão, através das redes de articulação interministerial, antecipar eventuais riscos e naturalmente, concretizar medidas de mitigação, que é aquilo que nós tentamos fazer. E, portanto, é a estrutura de missão, conjuntamente com os beneficiários intermediários e finais e diretos, que têm a responsabilidade de encontrar as medidas para ultrapassar essas mesmas dificuldades. Depois de dar nota, a questão da Comissão Interministerial, nós desde o início solicitámos para poder, naturalmente, a Comissão Permanente reunir, até agora não foi possível, é algo que não nos compete a nós, naturalmente nós solicitamos e manifestamos a disponibilidade, porque é uma forma de nós apresentarmos para os principais membros do Governo todo o ponto da situação e da articulação. Eu recordo que, por exemplo, a alteração de 13% para 23% dos pedidos de adiantamento foi decidido na sequência de uma reunião nossa, porque se sentia que era uma necessidade para aumentar a liquidez junto dos beneficiários. Sobre a questão dos riscos e de eventuais perdas de fundos até 2026. E já agora também tentar responder à resposta do Sr. Deputado Eduardo Teixeira do Chega. Ceteris paribus, e eu sou economista, ou seja, se nada for feito, nós perderíamos os fundos. Por uma simples razão. Com o prazo que falta, não é possível concretizar todos os investimentos e as metas e marcos. Ceteris paribus, no entanto, e a Comissão Europeia também evoluiu nas suas posições, de recordar que em 2023 foi possível uma reprogramação e o comunicado do dia 4 de junho, o dia em que a Comissão apresentou o seu relatório Road to 2026, levanta 8 hipóteses para que cada um dos Estados-membros possa adequar as suas metas e marcos para garantir o máximo possível quer as subvenções, quer os empréstimos. E, portanto, por isso é que eu há bocadinho dizia em resposta ao Sr. Deputado Daniel Teixeira de que não descartamos uma nova reprogramação do PRR português até, eu diria, ao prazo de concretização, que é algo, por exemplo, o site da Comissão Europeia que tem uma monitorização, nos últimos 2 meses, praticamente todos os países apresentaram reprogramações do PRR para garantir que conseguem conseguem concretizar todas as suas metas e marcos. Embora alguns países já diminuíram a ambição e, portanto, já prescindiram de alguma das verbas. O Sr. Ministro, e naturalmente essa é uma responsabilidade política, Castro Almeida tem dito que Portugal não perderia e existem possibilidades nessas 8 medidas de, com uma reprogramação, poder aproveitar os 22.216 milhões de euros. Já passou 7. Eu poderei concretizar exatamente como é que é possível fazer esse aproveitamento dessas medidas. Mas, por exemplo, transferindo empréstimos para subvenções, e nós temos pelo menos 2 medidas, as agendas mobilizadoras e o alojamento estudantil a custos acessíveis, que estão nos empréstimos e que a execução está a bom ritmo e pode ser passado para acessibilidades, ou então o reforço do fundo do InvestEU, e, portanto, são possibilidades que numa futura reprogramação, e eu gostava de deixar isso claro, numa futura reprogramação, conseguiremos, naturalmente, ter a capacidade de concretizar os fundos financeiros que estão à nossa disposição.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Doutor. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do PSD. Tenho a informação que há também uma intervenção partilhada entre o Sr. Deputado Francisco Figueira. O Grupo Parlamentar do PSD tem muitos Ricardos, mas, se eu não fiz uma confusão, é o Sr. Deputado Ricardo Carlos. Muito bem. Então, começa o Sr. Deputado Francisco Figueira e segue-se o Sr. Deputado Ricardo Carlos. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o professor Pedro Dominguinhos, seja muito bem-vindo. A questão que eu queria colocar-lhe esta manhã tem a ver com o papel da administração local na execução do PRR. É sabido que a administração local não foi envolvida na fase de concepção inicial do PRR, foi uma opção política do Governo Socialista, mas aqui chegados, sendo esse papel, sendo as autarquias locais relevantíssimas na execução do PRR, sobretudo no que diz respeito às questões da habitação, das respostas sociais e das infraestruturas, eu julgo que é importante que possamos esclarecer os portugueses a partir aqui da Assembleia da República, sobretudo quanto aos mecanismos que a Comissão a que preside pode pôr em prática ou assegurar de forma a que se possa melhorar a capacidade de execução das autarquias locais, naturalmente numa ótica de auxílio e de ajuda, digamos, a que as autarquias locais possam desempenhar o seu trabalho, naturalmente dentro da autonomia que lhes é reconhecida, mas que temos todos a obrigação de alguma forma, contribuir para que possam aumentar a eficácia. E depois queria também colocar-lhe uma questão que tem a ver com o tema da desburocratização relativamente aos temas da contratação pública. É também sabido que estamos vinculados à integração de critérios de natureza ambiental ligados à agenda climática, não é? E, portanto, queria também questioná-lo que papel pode a Comissão ter e que medidas tem em curso, se é que já tem em curso ou se prevê ainda integrar, quanto a esta matéria, de forma a podermos, de alguma forma, contribuir também aqui neste aspecto para, digamos, um melhor desempenho da execução do PRR. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Cabe agora a vez ao Sr. Deputado Ricardo Carlos. Tem até cerca de 5 minutos. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. E nesta aqui é a minha primeira intervenção. Deixo um cumprimento especial a todos e um desejo... 5 não, 4, perdão. De bom trabalho. Obrigado, Sr. Presidente. Começo também por agradecer a presença do Dr. Pedro Dominguinhos aqui, que lidera esta organização, que tem esta grande responsabilidade de acompanhar os progressos do PRR e ainda maior responsabilidade de emitir recomendações que sejam mensuráveis e objetivas para a melhoria dos mecanismos de implementação. E questiono de forma direta, Sua Excelência, se esta Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR não poderia, por exemplo, recomendar medidas semelhantes às que estão a ser implementadas em países como Espanha, Chipre ou Letónia, prevendo um financiamento ex ante de cerca de 30% a 50% dos valores dos projetos. Esta abordagem permitiria que instituições com menor capacidade financeira, como acontece frequentemente na área da cultura, na área da administração local ou até no setor social, pudessem assim ter condições para executar os projetos sem necessidade de recorrer ao Orçamento do Estado ou sem ter pés de meia de centenas de milhares de euros e muitas vezes de milhões. Tendo em conta até que na apresentação que partilha connosco, classifica como preocupantes investimentos em escolas e como críticos investimentos nas áreas dos cuidados de saúde primários, património cultural, habitação ou rede nacional de cuidados continuados e paliativos. Assim, considera o Sr. Presidente da Comissão de Acompanhamento possível a adoção de medidas semelhantes a outros Estados-membros, como, por exemplo, este financiamento ex ante, de modo a propiciar a maximização da utilização dos fundos. Nós consideramos que é fundamental que existam recomendações que sejam objetivas e que possam ter um impacto positivo a curto e médio prazo. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Pedro Dominguinhos tem até, embora o Grupo Parlamentar do PS não tenha esgotado o tempo a que teria direito, o Sr. Professor tem até 6 minutos para dar as respostas às questões colocadas. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as perguntas dos Srs. Deputados Francisco Figueira e Ricardo Carlos e irei responder objetivamente.
Relativamente à questão da desburocratização e concretização dos investimentos por parte da administração local, eu diria que há 3 ou 4 questões que são fundamentais. A primeira é pagar a tempo e horas. E, portanto, isto é algo que nós temos vindo a dizer constantemente, não é aceitável nem admissível que várias autarquias estejam há mais de 8 meses para receber do IRU. Não é aceitável. E, portanto, é algo que nós temos vindo a dizer, que vários autarcas, e eu recebo missivas todas as semanas a pedir a intervenção, e a nossa intervenção é de magistratura de influência, como não pode ser de outra forma, falando com o Sr. Presidente do IRU ou com outras entidades, e continuam a subsistir essas questões. Eu tive há 15 dias em 2 autarquias, com investimentos concluídos na Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário em Habitação, que estão desde setembro a outubro, quando submeteram os pedidos, para receber. Hoje é dia 9 de julho, não concretizei hoje se já receberam ou não. Independentemente de terem recebido ou não, é uma questão fundamental. Portanto, pagar a tempo e horas é essencial para, naturalmente, não obrigar a que muitas entidades, e aqui posso incluir as do setor social, que têm situações financeiras muito mais débeis do que muitas autarquias, não quer dizer que as autarquias tenham situações financeiras, eu diria, perdão uma expressão, a nadar em dinheiro, mas é mais difícil, e a situação, em muitos dos casos, mantém-se também, não com atrasos tão significativos, porque houve uma melhoria importante desde uma intervenção em novembro entre a estrutura de missão e a segurança social para resolver problemas de plataformas informáticas, e quando se foi ao terreno e se falou com os técnicos, percebeu-se exatamente quais eram as dificuldades e em 15 dias resolveu-se o problema. É aquilo que nós temos vindo a dizer desde o primeiro relatório, que tem que se cultivar uma cultura de proximidade. Os beneficiários intermediários, diretos, e a estrutura de missão tem que perceber o que é que se está a passar no terreno. É isso que nós tentamos fazer para ultrapassar esses mesmos problemas. E, portanto, pagar a tempo e horas é fundamental, porque ultrapassaria uma quantidade. Outra questão tem muito a ver com aquilo que o Sr. Deputado Lúcio Costa perguntou e que eu não respondi, sobre a questão de outros motivos para os concursos ficarem desertos. Muitos deles têm a ver com o preço base, porque aquilo que notamos é que quando os preços bases são aumentados, depois existem entidades que respondem. Só que, como é evidente, quando eu tenho um projeto que tem um determinado preço base, as autarquias ou outras entidades públicas não podem, por sua livre iniciativa, aumentar o preço base porque acham que o mercado está a responder. Normalmente, o que é que têm que fazer? Têm que ir ao mercado, o concurso ficar deserto e, a seguir, podem aumentar o preço base. E, na realidade, em muitas dessas situações, isso tem ocorrido. Portanto, o preço base é baixo em muitas das situações para as condições de mercado atuais. Este é um dos exemplos que, na nossa opinião, poderia ser mitigado com uma alteração do Código da Contratação Pública, porque, como é evidente, nenhum autarca vai aumentar, mesmo que o mercado lhe diga nas consultas prévias, um outro preço base, porque pode incorrer em problemas, naturalmente, de responsabilidade civil e pessoal e patrimonial, e, portanto, vai ao mercado. Mas, enquanto vai ao mercado, são 3 ou 4 meses e que, em alguns casos, dificulta a concretização desses projetos. Sobre a questão dos critérios ambientais, dar nota que todos os investimentos PRR e outros também de fundos europeus têm que respeitar o princípio de não prejudicar significativamente o ambiente. E isto, por exemplo, nas obras, quer com a habitação, quer com as respostas sociais, naturalmente, são investimentos muito exigentes e que aumentam o preço. E, portanto, todos os investimentos têm que respeitar essas normas. Inclusivamente, posso-vos dar nota, a Comissão Europeia, numa recente auditoria que fez a investimentos na área da habitação em Lisboa, trouxe técnicos que andavam com equipamentos tecnológicos a medir as emissões. E, portanto, isto é sério. E as entidades sabem que têm que cumprir esses mesmos critérios. A Comissão Nacional de Acompanhamento não tem a competência de fazer essas recomendações mais técnicas, porque, naturalmente, não tem o corpo técnico naturalmente adequado para essas questões. Aquilo que tem dito e chamado a atenção, porque já aconteceu, entidades que têm que cumprir mesmo esses critérios, porque algumas entidades achavam que depois isto era mais ou menos. E, como é evidente, por exemplo, a questão, em alguns casos, é fácil, porque é necessário emitir o certificado de eficiência energética. Se não cumprir aquilo que estava acordado, por simplesmente o investimento não pode ser pago.
E, portanto, é bom que nós tenhamos a noção de que esses são critérios extremamente exigentes e que, naturalmente, as compras públicas mais ecológicas, que também está em vigor, levantam outras questões adicionais em termos de exigência, desde a economia circular, a questão dos resíduos, que são particularmente exigentes. Por exemplo, em muitas das obras que nós visitamos, a questão da gestão dos resíduos é particularmente sensível, porque tem que ter planos para a gestão e que é exigido pelos investimentos PRR. Sobre a questão levantada pelo Sr. Deputado Ricardo Carlos, eu não podia estar mais de acordo. Nós, no segundo relatório, fizemos a recomendação de aumentar os adiantamentos. A decisão política, se é 23, se é 30, se é 40, se é 50, é de cada uma das entidades, como compreendemos. Não somos nós que dominamos a tesouraria de cada uma das entidades, mas posso lhe dizer que há entidades que adiantam 70%, dou-lhe um exemplo, no caso da mobilidade verde, é adiantado 70%, noutros é 50%, e em alguns casos, nas escolas até foi aumentado já para antecipar essa questão, totalmente de acordo, e já fizemos essa recomendação. A decisão de qual é a percentagem é de cada uma das entidades. Eu posso lhe dizer, porque eu dou parecer sobre todos os avisos que me chegam e faço uma recomendação permanente, aumentar a percentagem de adiantamento para garantir a liquidez necessária às entidades, aos beneficiários finais. Em algumas vezes essa recomendação é acatada, noutras vezes não é acatada. Dou-vos o exemplo, a Rede Nacional de Cuidados Continuados está a fazer um pagamento de 13% de adiantamento, que não nos parece adequado, porque sabemos as dificuldades de muitas entidades para fazer isso. Portanto, se puder ser aqui a recomendação, se a ACSS puder aumentar a percentagem de adiantamento, naturalmente fica aqui a sugestão. Muito obrigado, Dr. Pedro Dominguinhos. Eu tentei aqui, por diversas vezes, à distância, interagir com o Sr. Deputado Miguel Rangel. Não fui bem sucedido. O Sr. Deputado não se inscreveu, mas tudo queira usar da palavra. Muito bem. Então cabe agora, sim, a vez ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, na pessoa do Sr. Deputado Miguel Rangel, que dispõe de 4 minutos para o efeito. Sr. Deputado, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar todos os Srs. Deputados e agradecer também a presença do Dr. Pedro Dominguinhos, a sua presença para discutir aqui o tema da execução do PRR. Lemos com atenção o relatório que a Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR publicou agora em junho de 2025 e quero também agradecer-lhe pelo rigor e a forma exaustiva com que realizaram e o empenho de todos os envolvidos, digamos, que está digamos, presente no relatório e na forma como ele é apresentado. Como referiu na sua intervenção, a Comissão que preside lida apenas com factos e apresenta os factos e apresenta esses mesmos factos nos seus relatórios. E estes relatórios anuais apresentam-nos números que não nos podem deixar tranquilos. Desde 2021 até agora, o que é que temos? 8% dos investimentos concluídos, 24% alinhados com o planeamento, 35% que necessitam de acompanhamento, 13% em estado preocupante e 20% em estado crítico. Desde o ano passado que o número de investimentos críticos disparou de 8% para 20% em 2025. 43 das medidas analisadas evoluíram negativamente neste último ano e apenas 17 positivamente. Para além disso, em termos logísticos e operacionais, são identificadas uma série de entraves ao bom funcionamento do PRR, que são repetidas já há 4 relatórios. A necessidade de aceleração dos processos de candidatura, os problemas de liquidez apresentados pelas empresas e outras entidades por atrasos de pagamento, a dificuldade de funcionamento e a falta de capacidade de comunicação entre as plataformas informáticas. Os relatórios deixam ainda uma série de recomendações. Recomendações essas ainda não implementadas, apesar de estarem repetidas nos relatórios de 22, 23, 24 e 25. Que fosse construída uma agenda de avaliação de impacto do PRR, fazer um esforço de simplificação nos procedimentos a adotar por parte dos beneficiários finais e ainda melhorar a forma de contacto com os beneficiários finais, entre outras, digamos. Foi por isso
com algum espanto que ontem, quando esteve cá o Dr. Fernando Alfaiate, e lhe perguntei diretamente sobre as conclusões, não só do relatório de 2025, como de todos os relatórios desde 2022, que me apercebi que o mesmo relativizava e até descredibilizava essas conclusões. Na verdade, o relatório foi classificado como não tendo qualquer caráter vinculativo, meramente opinativo, e um parecer que deve ser tido em conta pela sua equipa apenas quando considerasse que fazia sentido. Ora, a primeira pergunta que lhe quero fazer é se sente que esta visão do Dr. Fernando Alfaiate e da sua equipa traduzem bem aquele que é o papel da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR. É que o mesmo parece estar a ser reduzido a um estudo que depois não tem qualquer consequência para os senhores da estrutura de missão Recuperar Portugal. E o que me parece é que esta abordagem desperdiça, de alguma forma, o importante trabalho da sua Comissão. E queria perguntar se não lhe parece que todos beneficiaríamos de um maior compromisso com uma ferramenta tão útil como a de um relatório detalhado e minucioso, elaborado por entidades distintas, como aquela que preside. Ontem o Dr. Fernando Alfaiate também foi veemente em contradizer o relatório no que toca à reposição do IVA, dizendo que foram devolvidos 111 milhões de euros em IVA às várias entidades, sendo que no vosso relatório dizem, e passo a citar, valores muito reduzidos pagos no âmbito de mecanismos de reposição de IVA, existindo inúmeras situações que não foi processado qualquer pagamento aos beneficiários finais. Afinal, pergunto-lhe aqui quem é que tem razão, ou seja, o IVA está a ser reposto de forma regular ou há de facto atrasos nesta reposição? Queria também lhe perguntar como classifica... Para terminar, por favor. Sim, vou já terminar. Como classifica a Justiça a falta de capacidade de implementação das vossas propostas, que ano após ano são ignoradas pelas equipas responsáveis pela implementação do PRR, e se, na sua opinião, de acordo com a análise extensiva que fez da implementação do PRR, quantas centenas de milhões de euros não serão ou poderão não ser utilizados e consequentemente desperdiçados? Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Pedro Dominguinhos, até 4 minutos para responder às questões colocadas. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. só um bocadinho. Senhores Deputados, com as respostas do Dr. Pedro Dominguinhos, vamos terminar a primeira ronda. Pelo que eu pedia que, se as houver, no decurso da intervenção do Dr. Pedro Dominguinhos, que fizessem chegar à mesa inscrições para a segunda ronda, relembrando que são 2 minutos por cada grupo parlamentar. Já tenho inscrições, vou delas tomar nota. Doutor, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentando responder às questões do Sr. Deputado Miguel Rangel, da Iniciativa Liberal, não me compete a mim classificar, como compreende, as respostas do Dr. Fernando Alfaiate. Não deixarei, no entanto, de tecer algumas considerações. É verdade que o nosso relatório não é vinculativo no âmbito da arquitetura do Plano de Recuperação e Resiliência. Nós emitimos relatórios e emitimos pareceres aos relatórios semestrais e anuais do PRR elaborados pela estrutura de missão Recuperar Portugal. E dar nota que desde a primeira hora propusemos, melhor dizendo, recomendámos que os relatórios, para além de uma execução financeira, deveriam ter uma execução física. O Estado, o ponto da situação, que respondendo diretamente, aliás, às questões do Sr. Deputado Nuno de Fazenda sobre os relatórios trimestrais que as entidades enviam, é possível saber qual é o estado de execução física de cada um dos investimentos. E entendemos, até por um princípio de transparência, que é essencial que a sociedade civil conheça exatamente o estado da situação. Deixe-me fazer uma comparação. Nós, neste momento, no PT 2030, o que é que conhecemos? Conhecemos a taxa de execução. Sabemos qual é a execução de cada um dos projetos? Sabemos qual é o risco envolvido? Nenhum de nós sabe. Parece-me que, no âmbito da arquitetura, é uma forma de promover a transparência. Por outro lado, dar nota de que todos os investimentos que, no âmbito da reprogramação, ou foi diminuída a ambição, ou foram retirados de financiamento PRR, ou foram reprogramados e passaram para metas financeiras e não de resultado, todos eles, a Comissão Nacional de Acompanhamento tinha alertado para os riscos da sua execução. Portanto, parece que o trabalho que estamos a fazer no terreno, baseado em evidência, consegue antecipar riscos e
antecipar um conjunto de medidas de mitigação para serem ultrapassados. É por isso que nós dizemos, na resposta que tentei dar há bocadinho ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira, que com o PRR atual, se nada for feito, vários desses investimentos não serão concretizados porque não há tempo útil para a sua concretização. E isto é particularmente relevante. Eu acho que é uma questão também de articulação entre as diferentes entidades, e toda a Comissão Nacional de Acompanhamento é independente e representante da sociedade civil. E, portanto, com a composição que nós temos. E, portanto, se todos nós trabalharmos em conjunto para melhorar a execução e, acima de tudo, para algo que é essencial, nós temos que perceber os impactos dos investimentos do PRR. O que nós não podemos ter é um investimento, como nós o classificamos como concluído, elaborado pela AMA, que é um sistema eletrónico de faturação, que tem 40 faturas. Isto não faz sentido. Nós investimos quase 2 milhões de euros num sistema que processou 40 faturas e que são basicamente de teste. Nós temos que ver o que é que está a ser feito, que impactos é que isto tem. Em sentido contrário, dou o exemplo dos radares meteorológicos do IPMA, que foram instalados e que hoje em dia produzem informação extremamente relevante para a previsão meteorológica, para todo o sistema de navegação aérea e que são investimentos particularmente relevantes. Porque se nós ficarmos apenas na execução, na concretização dos investimentos, esquecemos daquilo que é mais importante, que é os impactos e a melhoria das condições de vida das portuguesas e dos portugueses. E deixem-me dar-nos um exemplo. Nós temos uma quantidade de casas, fogos, da Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário, que muitos deles estão fechados porque falta articular entre o IRU e a Segurança Social o protocolo e as entidades do setor social para gerirem, para poder naturalmente alojar essas pessoas, para naturalmente poderem concretizar. Ainda esta semana, acho que foi ontem, foi inaugurado dos serviços sociais, acho que da PSP ou da GNR, onde, para instalar militares, e isto é o exemplo de como isto está a funcionar. Noutros casos, nós temos os investimentos concluídos e não estão a ser utilizados pela população. E, portanto, parece-me que é essencial que nós consigamos focar-nos no impacto e na transformação da economia, que é essencial. Muito obrigado, Dr. Pedro Dominguinhos. Terminamos assim a primeira ronda. Eu, na segunda ronda, tenho as inscrições do Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Ricardo Carvalho, do Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Filipe Melo, do Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado Armando Morisco, e do Grupo Parlamentar da IEL, Sr. Deputado Miguel Rangel. Significa isto que vamos ter uma segunda ronda de 16 minutos. 8 mais 8. 8 para os grupos parlamentares, 8 para a resposta do Dr. Pedro Dominguinhos. Mais uma pequena tolerância da mesa para bons esclarecimentos e boas perguntas. Sr. Deputado Ricardo Carvalho, faz favor, 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. Pedro Dominguinhos e agradecer-lhe a sua presença e os seus pontos de vista aqui na Comissão. Ontem tivemos a oportunidade de ouvir aqui a estrutura de missão Recuperar Portugal. E ficámos com uma visão, diria eu, um pouco mais otimista do que a visão que o Sr. Doutor nos traz aqui, mas também é normal, porque o seu papel também é um papel de acompanhamento e com uma visão mais crítica e com recomendações. Por isso é que eu queria também dirigir-lhe aqui 2 ou 3 perguntas, numa vertente mais política, até no esclarecimento da sociedade civil e quem acompanha estas temáticas, para desmistificar algumas ideias que não possam ser as mais corretas. Assim, questionava-lhe se a reprogramação levada a cabo pelo Governo se foi ou não foi vantajosa, se vê como positiva essa reprogramação. Já nos falou aqui de uma possível nova reprogramação e que concordaria com ela. A minha questão é se é viável ou não, em termos de janela e tempo útil, haver essa reprogramação. Como é que avalia, de uma forma transversal, o desempenho de Portugal na execução do PRR comparativamente aos nossos concorrentes, aos nossos parceiros europeus? A nossa perspectiva é que Portugal está bem posicionado em diferentes índices ou itens de avaliação e, sobretudo, se acha se houve ou não uma melhoria na execução do PRR, uma aceleração
na execução do PRR nos últimos 18 meses comparativamente ao período inicial. Ou de uma forma mais direta, se com este Governo e com as medidas implementadas por este Governo que impactam direto ou indiretamente no PRR, se tivemos uma aceleração na execução do PRR, sabendo nós e tendo consciência do lado do PSD e do Governo da AD que efetivamente ainda há desafios, há constrangimentos e, como é óbvio, o 8º e o 9º e o 10º pedido serão verdadeiramente desafiantes, mas não nos retira a nós o otimismo na execução do mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Filipe Melo, 2 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os seus deputados e um cumprimento especial ao Sr. Pedro Dominguinhos, a quem agradeço estar presente. Doutor, isto pode parecer estranho, mas eu gostava de lhe fazer uma questão básica, até para todos percebermos como funciona a estrutura que o Sr. preside. Para que serve, isto muito básico, para que serve a estrutura nacional de acompanhamento do PRR? Uma segunda questão. Não sei se o Sr. teve a oportunidade de ver, enquanto vinha para a Assembleia hoje de manhã, a capa do Jornal Económico de hoje. O Jornal Económico diz, e passo a citar, suspeitas de corrupção e fraude atingem PRR. PJ faz buscas à Universidade do Porto, INEM, Banco de Portugal, Casa da Música, entre outros. Foram detidas 6 pessoas no âmbito desta investigação. Ora bem, sendo que o Sr. é Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento desde maio de 2022, se serve precisamente para acompanhar, penso eu, a execução, a aprovação, a viabilidade, como é que isto foi possível? E o Sr. penso que, neste caso em concreto, será apartidário, uma vez que começou a convite do anterior Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, continua a merecer a confiança do atual Primeiro-Ministro, Dr. Luís Montenegro, portanto, será certamente uma presidência pela sua competência e não por partidarismos. Portanto, assim sendo, eu pergunto-lhe como é que uma estrutura que se dedica em exclusivo e a 100% ao acompanhamento dos fundos PRR, o Sr. que preside esta comissão há mais de 3 anos, por baixo, e desculpe esta expressão, por baixo dos seus olhos, passam casos de corrupção que são quase 5 milhões de euros em bens que foram arrestados pela PJ no dia de ontem. É muito dinheiro, são muitas entidades envolvidas, entidades públicas que estão aqui envolvidas. Sr. Presidente, pergunto-lhe como e quando é que finalmente vamos pôr cobro a uma situação lamentável como a que continuamos a assistir no nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Armando Morisco. Faz favor, 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, saudar todas e todos os Srs. Deputados e o Sr. Professor Dominguinhos e dizer-vos que esta audição tem sido muito profícua, quer a de ontem, quer a de hoje, porque tem trazido aqui à luz do dia vários esclarecimentos, mas também queremos referir que nós ficamos mais preocupados. É o relatório da CNAC que diz que nos últimos 12 meses o número de investimentos em estado crítico quase triplicou e hoje acresce aqui as informações que nos traz, que nos diz que na rede de cuidados continuados, desde março há unidades concluídas, com tanta gente a precisar de as integrar, aliás, a ocupar indevidamente camas nos hospitais, mas que não estão a ser colocadas ao dispor dessa população necessitada. Há, inclusive, habitações concluídas, o senhor referiu, mas eu também posso deixar o testemunho no meu concelho, de onde sou oriundo, em Sinfãs. Há habitações concluídas no âmbito do PRR, construídas ou reconstruídas pelo IRU e que estão vazias com tanta gente a precisar delas. Há atraso nos pagamentos, e o senhor referiu aqui também a questão do IRU, com 8 meses de atraso nos pagamentos, e o que prejudica e de que forma a execução. Referiu, e está no vosso relatório, e tem sido vossos pareceres, que os adiantamentos têm sido insuficientes, e, portanto, a questão é muito simples. Sem tudo isto legalmente possível, é tudo uma questão de operacionalização, o que é que justifica
e de quem é a responsabilidade desta incapacidade que verdadeiramente existe de resolver problemas concretos. Porque é que não se coloca ao dispor da população as camas nas unidades de cuidados continuados que já estão concluídas? Porque é que não se coloca ao dispor de quem precisa das habitações que já estão concluídas? Porque é que não se aumentam os adiantamentos para que as entidades que deles precisam possam executar mais rápido? Afinal, de quem é a responsabilidade, e permitam-me que o diga, enfim, com alguma ironia, é que o Dr. António Costa e o governo PS já cá não estão. Até agora foram culpados de tudo, mas agora alguém há de ser o culpado, de facto, desta incapacidade que nos parece que existe na resolução efetiva de problemas concretos e que afetam de forma a vida das populações. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sr. Deputado Miguel Rangel. 2 minutos, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Primeiro deixe-me agradecer-lhe os esclarecimentos que nos trouxe e o que retive da sua resposta é que muitos dos seus alertas acabaram por se verificar e, por isso mesmo, reforço aqui que seria útil que os vossos relatórios fossem melhor aproveitados e fossem tomados em conta com mais rigor. Referiu que o importante é o impacto dos investimentos da economia. Ora, eu concordo, e neste caso Portugal é o 6º país para o qual o PRR representa uma maior percentagem do PIB. Na sua opinião, qual é o impacto, ou, aliás, o que importa aqui esclarecer também é qual é o impacto real que estes fundos têm no crescimento. Existem estudos nesse sentido? Qual seria o papel, na sua opinião, da sua Comissão nesta análise? É que só assim, creio, é que conseguimos perceber o grau de dependência da economia portuguesa dos fundos europeus e, consequentemente, também, na nossa opinião, da falha das políticas económicas dos sucessivos governos. Finalmente, creio que não me chegou a responder se existe ou não um atraso na devolução do IVA às empresas e às entidades. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Pedro Dominguinhos tem até 8 minutos para responder às questões colocadas. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar ser conciso nas respostas para tentar conseguir responder a todas. Sobre a questão da reprogramação, se foi ou não vantajosa, nós apelidámos a reprogramação de mitigação de riscos, o que significa que foram incluídas um conjunto de medidas que permitem cumprir as metas e os marcos. Eu recordo que foram alteradas metas e marcos, que alguns dos investimentos passaram para o 10º pedido de pagamento, que alguns investimentos passaram de indicadores de resultado para execução financeira, que o número de metas e marcos foi reduzido, que houve clarificação de algumas metas e marcos e, portanto, desse ponto de vista, esta reprogramação aumentou a probabilidade de nós conseguirmos cumprir as metas e os marcos. Sobre se é útil e se é viável, parece-me que se nós queremos, eu diria, investir, pelo menos as subvenções, mas eu diria os 22.216 milhões de euros, é crucial. Há aqui uma questão importante, os investimentos, sendo financiados por subvenção ou por empréstimo, são relevantes. Deduzo eu, por isso é a questão do PRR. E, para além disso, houve investimentos que saíram do financiamento PRR, que agora estão a ser financiados ou por Orçamento de Estado, ou eventualmente com a reprogramação do PT 2030 vão ser financiados. E, portanto, é importante que nós percebamos que esses investimentos foram considerados relevantes para a melhoria das condições de vida das portuguesas e dos portugueses. E, portanto, o que vai exigir, já agora, um esforço adicional do ponto de vista orçamental, no futuro, quer para o investimento, quer por uma questão que tem sido pouco falada, e nós levantamos isto no nosso relatório, que é o financiamento em termos de operacionalização dos investimentos, o chamado OPEX. E isto é particularmente sensível na área social, na área da habitação, na área dos cuidados continuados, nas áreas das escolas, que têm diferentes entidades, desde autarquias ao Governo Central, mas que é importante nós não nos esquecermos sobre a sustentabilidade das finanças públicas no futuro. E, portanto, há tempo ainda para programação, e vários países o vão fazer, e, portanto, podemos fazer até final do ano. Temos que fazê-lo com tempo útil, e, portanto, parece-me que até final do ano de 2025 é possível esta reprogramação. Quando falamos na comparação com outros países, nós, no nosso relatório, publicamos um quadro comparativo semelhante àquilo que o Dr. Fernando Alfaiate ontem aqui apresentou, onde tem 2 eixos que compara a percentagem de fundos recebidos com a percentagem de metas e marcos
concluídos. E, portanto, nós publicámos no nosso relatório, já tínhamos feito uma publicação semelhante em março no nosso LinkedIn com dados de fevereiro, e onde até classificámos em 4 clusters, onde havia um cluster, diria, mais avançado, e Portugal, conjuntamente com outros países, estava numa posição logo secundada. Portanto, nós estamos, em termos de cumprimento de metas e marcos, acima da média europeia, e também a nível de recebimento, também acima. O desafio é o cumprimento das metas e dos marcos, não pelo seu número, mas pela exigência da concretização, porque estamos a falar de obra física e, na realidade, o tempo que resta é muito menos do que aquele que era em julho de 2024, quando nós produzimos o nosso anterior relatório. Sobre a questão da aceleração ou não, há um conjunto de investimentos que, pela sua natureza de ciclo de vida, hoje têm que estar mais avançados do que estavam há 1 ano e meio. Mal fosse se as casas não tivessem já mais avançadas, concluídas. Foram introduzidas um conjunto de medidas, falo, por exemplo, o visto prévio especial do Tribunal de Contas, que, em alguns casos, permitiu que as obras fossem mais cedo para o terreno, sem diminuir, naturalmente, a fiscalização concomitante do Tribunal de Contas. Já agora dar nota que no último relatório do Tribunal de Contas, praticamente no âmbito da fiscalização concomitante, todos os contratos apresentados foram visados, portanto obtiveram visto positivo. Portanto, significa que as entidades genericamente estão a cumprir a lei. Depois, há questões relacionadas com o acompanhamento no terreno, com a contratação de mais pessoas, que já tinha sido decidido há alguns meses. Nós sabemos que a contratação de pessoas também demora algum tempo, estão agora no terreno e esperamos que, porque nós notamos vários atrasos de pedidos de pagamento em muitos beneficiários intermediários. O Sr. Presidente da Estrutura de Missão ontem falou na questão da segurança social, falou também no fundo ambiental. O IRU tem uma nova plataforma que introduziu em finais de 2024 e que é fundamental que exista uma avaliação dos pedidos de pagamento e o pagamento aos autarquias, nesse caso, na maior parte dos casos, que são os beneficiários finais. Tentando responder ao Sr. Deputado Filipe Melo do Chega. A CNA tem, desde 2021, nas suas competências, o acompanhamento da execução física dos projetos, elaborando relatórios e fazendo recomendações. Não é competência da CNA a análise dos contratos, da contratação pública, não é competência. E são de outras entidades. Os beneficiários intermediários têm essa responsabilidade, quando validam a despesa dos beneficiários finais. A Inspeção-Geral de Finanças tem essa responsabilidade, a Comissão de Auditoria e Controlo tem essa responsabilidade, o Tribunal de Contas tem essa responsabilidade. Nas competências da Comissão Nacional de Acompanhamento, eu não sei se têm a noção de quantas pessoas trabalham permanentemente na Comissão Nacional de Acompanhamento. Porque a maior parte das entidades vai a reuniões, naturalmente participa nas reuniões anuais, ou semestrais, ou trimestrais. Mas a estrutura permanente, neste momento, ao serviço da Comissão Nacional de Acompanhamento, são 3 pessoas. Sou eu, a minha chefe de gabinete e um técnico superior. Nós tínhamos mais 2 pessoas, que entretanto saíram por mobilidade e ainda não foram substituídas. E, portanto, dar nota também, e agradeço a sua questão, para perceber exatamente as competências. Dar nota já agora de que quando nós detectamos questões que nos parecem não, eu diria, ou por denúncias que nos fazem diretamente, ou nas visitas ao terreno, eu recordo que no relatório, não neste, no anterior, sobre uma questão específica de um contrato do Ministério da Educação, à data, nós levantámos questões e sabemos que essa situação foi prosseguida. Estamos a aguardar a ver o que é que ocorre com aquela situação. Portanto, quando nós temos a noção de que pode existir algo que não está de acordo, naturalmente que relatamos para os órgãos competentes e, já agora, eu também a convido, participo no think tank promovido pela Sra. Procuradora-Geral Adjunta. Irei estar no dia 21 de julho para apresentar este relatório e discutirmos sobre questões de duplo financiamento, outro conflito de interesses, e que é particularmente relevante. Agora, não é competência da Comissão Nacional de Acompanhamento esta missão. A única coisa que lhe posso dizer é que nós temos que ser extremamente rigorosos e exigentes com a aplicação dos fundos europeus e dos fundos nacionais. E que isto não pode existir. Porque isto é o... Já agora, nós também dizemos que as subvenções são-nos dadas gratuitamente. A Comissão Europeia e a União Europeia endividou-se.
nós vamos ter todos, através do Orçamento Europeu, de pagar estes empréstimos. Até porque, reparem, a Comissão Europeia, neste momento, está com uma situação em termos de tesouraria particularmente exigente, porque endividou-se para fazer pagamentos em 2025, a contar com a execução do PRR, que está atrasada, a nível europeu, e agora tem um problema de excesso de liquidez que vai ter que pagar em 2026. Portanto, essas questões pagam-se e temos que ser extremamente rigorosos na utilização dos fundos públicos. E, portanto, após a investigação, após eventual acusação, naturalmente as sanções têm que ser aplicadas e não pode haver, como é evidente, e a Comissão Nacional de Acompanhamento aí corrobora totalmente, não pode haver qualquer contemplação, porque isso aí são fundos de todos nós que estão a ser, quase se prove, desviados para fins que não são os adequados. Sobre a questão levantada pelo Sr. Deputado Armando Mourisca, do PS. Eu tenho... Mourisco, peço perdão, ok. Armando Mourisco. Nós temos vindo a chamar a atenção para estas questões. Muitas das notas que eu aqui estou a dar não implicam mais dinheiro. Implicam articulação entre as entidades públicas. E nós, no relatório de 2024, chamamos a atenção para aquilo que era a importância de ter uma burocracia inteligente. Reparemos, nós continuamos a exigir documentos às empresas que o Estado já tem. O caso mais paradigmático foi do último concurso do Coaching 4.0. 15 dias antes tinha existido um concurso do Indústria 4.0 gerido pelo IAPMEI, que solicitou o código da IES e que, naturalmente, com esse código consegue vislumbrar. Passado 15 dias, com o mesmo público-alvo, mas gerido pela AMA, passaram a ser exigidas as declarações IES às empresas. Isto é articulação, não é mais do que isso. Porque se já existia a plataforma, eu acho que nós temos que nos articular mais. E essa é uma questão que é particularmente importante, que é a eficiência do funcionamento dos organismos de Estado, que é particularmente relevante. Sobre a questão do Sr. Deputado Miguel Rangel, da Iniciativa Liberal, peço desculpa por não ter respondido à questão do IVA, 111 milhões de euros, é muito ou é pouco? Aquilo que nós sabemos todos os dias no terreno, é que há um conjunto de investimentos significativos onde ainda não houve recebimento de qualquer valor do IVA. Posso-vos dizer que há beneficiários intermediários que ainda não disponibilizaram nas plataformas a possibilidade dos beneficiários finais poderem solicitar a reposição do IVA. Naturalmente, quem não pode solicitar, é natural que não receba. E, portanto, é bom que nós tenhamos esta noção que isto é algo, sabemos que o programa é complexo, que é novo, mas é fundamental. Sobre a questão da agenda de avaliação, a linha, que é para não me enganar, a linha H do artigo 6º, sobre a questão da agenda de avaliação, diz que compete à estrutura de missão Recuperar Portugal promover a avaliação de resultados do PRR em articulação com a Agência de Coesão, o GPRI e o Planab. E, portanto, os resultados compete em articulação com essas entidades, não compete à Comissão Nacional de Acompanhamento e já agora a Comissão Nacional de Acompanhamento nunca propôs a criação de uma nova estrutura. Muito obrigado, Sr. Propôs uma agenda de avaliação. Muito obrigado, Sr. Doutor. Julgo que dei a tolerância adequada, porque para além dos 9 minutos e 9 segundos, ainda dei uma tolerância inicial, porque não liguei o cronómetro logo no início. Portanto, foi uma tolerância significativa. Agradeço-lhe os esclarecimentos que trouxe. Sr. Deputado Filipe Melo, está-me a pedir a palavra, para que efeito? Para uma interpelação à mesa mesmo, Sr. Presidente. É mesmo à mesa? Mesmo à mesa. E é mesmo pela minha má condução dos trabalhos? Não, pela boa condução dos trabalhos, com alguma coisa em falta. Muito obrigado. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria pedir ao Sr. Presidente que fizesse, depois, através dos serviços, chegar três três notícias muito recentes aos vários grupos parlamentares e ao Sr. Pedro Dominguinhos, no seguimento do que o Sr. disse agora, de que as obras estavam muito avançadas. Portanto, eu queria enviar duas sobre o PRR para a área da habitação e os atrasos significativos e da expansão da linha do metro até Alcântara. Essas três notícias que eu vou fazer chegar ao Sr. Presidente. E também, que vão desmistificar o que foi dito pelo Sr. Pedro Dominguinhos. E, entretanto, também pedir ao Sr. Presidente que peça também o favor
à Comissão Nacional de Acompanhamento, se é possível fazer chegar a esta Comissão a lista de honorários, diga-se de passagem, dos vencimentos da Comissão. Porque é importante nós percebermos como é que uma Comissão tão pequena, com 3 pessoas, consegue fazer um trabalho desta enormidade, que é mesmo assim. Basicamente, o Sr. Presidente tem uma chefe de gabinete, tem um técnico, e como é que conseguem chegar a todo lado? Naturalmente que depois não conseguirão responder em tempo oportuno, e nós queríamos perceber Está entendida a interpelação à mesa. os atrasos no PRR se poderão ser também em virtude da escassez de colaboradores nesta Comissão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bem. Sr. Deputado, está feita a interpelação à mesa. Bom, Sr. Dr. Pedro Dominguinhos, não é uma interpelação à mesa, ao Presidente da Mesa. Não é uma pergunta dirigida ao Sr. Dr., porque essas já foram dirigidas. No entanto, também acho que é de bom tom, dentro do bom senso, se o Sr. Doutor tiver algum esclarecimento a dar nesta matéria e se não houver nenhum impedimento dos grupos parlamentares, naturalmente eu darei. Estão a fazer sinais que não há e, portanto, eu darei a palavra. Não sem antes dizer ao Sr. Deputado Filipe Melo que fará o favor de fazer chegar a documentação que pede para ser distribuída, e os serviços da Comissão, naturalmente, como é hábito, falam em meu nome e farão distribuição pelos grupos parlamentares. Sr. Doutor, dou-lhe então 1 minuto para responder à questão. Penso que 1 minuto é o suficiente. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Filipe Melo afirmou que eu disse que os investimentos na habitação e na mobilidade estavam avançados. Eu disse exatamente o contrário. Inclusive a Comissão Nacional de Acompanhamento classificou esses investimentos como críticos. Ok? E, portanto, mas é que o Sr. Deputado Filipe Melo disse que eu tinha dito que estavam adiantados. E portanto... Ok. Muito bem. Sobre a questão dos vencimentos, eles são públicos e publicados, mas eu posso lhe dizer, eu recebo o meu vencimento de base mais despesas de representação, a senhora chefe de gabinete recebe o vencimento equiparado à subdiretora-geral e o técnico superior recebe o índice, são pouco mais de 1.400 euros. Portanto, são isso que recebe. E temos direito, a Comissão tem direito a um carro que eu conduzo, que já fiz mais de 150 mil quilómetros eu a conduzir. Muito bem. Com muito trabalho. Muito bem. Sr. Deputado, está clara a questão. Sr. Doutor, está clara a resposta. Os vencimentos são, de facto, públicos, pelo que podem ser consultados e podem ser também distribuídos, se assim for necessário, mas são públicos. Senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, agradeço-lhe a presença, bem como à sua chefe de gabinete, os esclarecimentos que nos trouxe, que são seguramente muito importantes, não só para nós, mas como, e mais importante ainda, para o país. Seguramente não é a última vez que virá cá, vamos ter o gosto de receber mais vezes. Senhores deputados e senhoras deputadas, vamos interromper os nossos trabalhos por 1 minuto, só para nos despedirmos do Dr. Pedro Dominguinhos, e vamos retomar já de seguida a nossa ordem do dia. Estão-me a pedir 5 minutos. Sim, senhor, não há problema nenhum. Um intervalo de 5 minutos, e retomaremos dentro de 5 minutos com a ordem do dia que se segue. Muito obrigado.